Em Efésios, são as pessoas históricas que estão na imagem que Paulo está montando ali. Por isso que ele diz, vocês foram edificados. Agora, olha a compreensão, olha como é que o contexto de Efésios 2 é fácil de ser compreendido. Salvação pela graça. Essa salvação é só dos judeus? Efésios 2. Não, o muro de separação foi retirado. Então, salvação pela graça para judeus e gentios. E agora tem um edifício sendo construído. O argumento é de unidade, não é um argumento doutrinário. O argumento é de unidade. Salvação pela graça, salvação que alcançou judeus e gentios, e estão todos unidos num edifício. Unidade. Jesus, como pessoa, é a pedra angular. Os apóstolos e os profetas, como pessoas históricas, fundaram a igreja. E vocês, crentes, vocês foram edificados nesse mesmo templo, nessa mesma construção. Não é doutrina, é pessoa. Aqui em 1 Coríntios 3 é doutrina, porque ele diz, ó, eu lancei o fundamento, e ele não inclui profetas. Balançou a cabeça que você entendeu, né, Eric? Percebe? Por que é importante? Porque tem gente que vai dizer assim, olha, não. No primeiro século, os profetas decidiam a doutrina. Olha o texto lá de Efésios 2. Está aqui, ó. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem lançou o fundamento também foram os apóstolos. Por isso que eu disse que eu discordava do Nicodemos, porque o Nicodemos não dá essa ênfase no livro. Ele, inclusive, deixa em aberto a possibilidade dos profetas terem construído a doutrina no primeiro século, que eu penso que esse texto não sustenta. Não é a analogia que Paulo está fazendo em Efésios 2. É verdade também, tá, que nós podemos supor que os profetas no primeiro século receberam certas revelações doutrinárias. A gente pode supor isso, tá? Os profetas receberam certas revelações doutrinárias que os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, estabeleceram como doutrina da igreja. Isso é exceção. Mas é possível supor? É possível. Quer ver um texto que nos mostra isso? Ainda em Efésios aí, capítulo 3. Lê comigo. Efésios 3, versículos 3 a 5. De 3 a 5. Qualquer irmão pode ler, que não leu ainda. Muito bem. Então, olha aqui. Nos outros séculos, o mistério de Cristo não foi revelado. Mas nos últimos tempos, no período apostólico, o mistério de Cristo estava sendo revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, nós podemos supor, sim, que houve revelações doutrinárias, em certo sentido, que foram dadas aos profetas. Mas essa não é a regra. Nós não podemos dizer que os profetas estabeleceram a doutrina cristã no primeiro século. Algumas revelações doutrinárias foram dadas aos profetas no primeiro século? Muito possivelmente, nós podemos supor isso. O mistério foi revelado também a eles. Muito mais, como lembrou a Rita, naquele trato com a comunidade de fé, na pregação, e nós vamos ver os traços da profecia na pregação na igreja. Então, muito mais nesse sentido é que os mistérios foram revelados a eles. Mas se por acaso, se eventualmente aconteceu, e é possível, que os profetas tenham recebido revelações doutrinárias no primeiro século, sem nenhuma dúvida, essas revelações foram submetidas aos apóstolos. Foram submetidas. Porque os apóstolos, irmão, perceba comigo aqui. João não é um bom exemplo porque ele escreveu o Apocalipse. Esquece João. Pedro. Se Pedro, depois da morte de Jesus, não tivesse, ou da ressurreição, da ascensão de Jesus, não tivesse mais recebido nenhuma visão, nenhuma revelação, sabe, extemporânea, digamos assim, da parte de Deus, ainda assim Pedro poderia estabelecer a doutrina apostólica? Sim. Por quê? Porque ele andou com Cristo 3 anos.
Ele não precisava de outras revelações. Ainda assim, ele recebeu, como, por exemplo, a visão sobre Cornélio em Atos 10. Ok. Mas era necessário? Não. Não era necessário. Ele já sabia tudo que tinha para pregar, irmãos. A doutrina foi estabelecida durante 3 anos de ministério com Jesus. Você imagina que seminário foi esse aí, que esses camaradas receberam? Intenso. Não é? Então eles sabiam que tinha para ser pregado. Eles viram. 1 João diz. João fala, né? Aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nós tocamos do verbo da vida. Nossos ouvidos ouviram. Eu estou revelando a vocês aquilo que eu aprendi com o próprio Jesus. Então, os profetas não tinham andado com Jesus. Então, era necessário que, se, em algum sentido, eles estabelecessem doutrina, não é, na igreja, eles precisavam, talvez, receber revelações, não é, excepcionais da parte de Deus. Muito bem. Está estabelecido isso aqui? Dúvidas? Perguntas? Eu já vou chegar na parte que todo mundo quer. Profetas no dia de hoje. Então, mas baseado em mandamentos em que sentido? Nos mandamentos do Antigo Testamento, os 10 mandamentos e tudo mais? Então, de fato, a gente pode afirmar que não existe nenhuma doutrina que não derive dessa lei, porque essa lei é a revelação da justiça de Deus, mas não é só nesse sentido. Por exemplo, como se organiza a igreja? Não diz nos 10 mandamentos, sabe? Os 10 mandamentos não manda batizar, não manda participar da ceia, mas Jesus deixou ensinamentos. Então, assim, houve ensinamentos que só os apóstolos possuíam porque eles viveram com Jesus. A discussão é a seguinte: tem pessoas que vão dizer que existiram profetas no primeiro século que também estabeleceram as doutrinas. Por isso que eu tive que explicar esse texto de Efésios 2, porque alguém pode mostrar para você aqui, ó, Efésios 2, do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas o fundamento ali não é doutrina dos apóstolos e dos profetas. A imagem não faria sentido. Percebe? Isso tudo é para quê? É para não viabilizar profetas no dia de hoje. É para não chegar um camarada, como tem um monte, dizendo que teve uma visão, estabelecendo uma nova doutrina. Não tem nova doutrina para ser estabelecida. Paulo disse, eu lancei o fundamento. Em 1 Coríntios 3, fundamento é doutrina. Eu lancei a doutrina, agora cada um edifica sobre essa doutrina que eu lancei. Não pode ultrapassar, não pode diminuir a doutrina. Entendeu? Não tem ninguém que tenha legitimidade para estabelecer novas doutrinas. Ninguém. Ninguém. Os adventistas dizem que Ellen White, o dom profético não cessou. Ellen White recebeu determinada revelação. Ela não tem essa legitimidade, nem ela, nem ninguém. Porque se ela tem, quem diz que eu não tenho para desfazer o que ela falou? Quem diz que ela não tem? Quem diz que eu não tenho, perdão? Percebe? Porque se é permitido a Ellen White, por que não é permitido a mim? Por que eu não estabeleço uma nova doutrina? Então, quando todos têm legitimidade para estabelecer a doutrina, vira esse... Agora não pode mais falar, né? Samba do afrodescendente doido. Não é? É o que vira. Não sei quantas milhares de denominações, porque todo mundo tem legitimidade para estabelecer a doutrina, quando nem no primeiro século tinham. Eles não tinham no primeiro século. Veja, eles eram importantíssimos. Os profetas eram importantíssimos. São homens de Deus. A gente vai encontrá-los no céu. Agbo vai estar lá, fazendo essas revelações dele lá, cheio de mistério, né? O jeito dele profetizar. São homens de Deus, maravilhosos. Deus os utilizou. Mas a gente vai ver aqui na sequência que eles não são mais necessários hoje, porque tem doutrina estabelecida. Mas a gente vai fazer também diferença daqui a pouco entre profeta como ofício e dom profético, tá? Tem uma diferençazinha aí entre profeta de ofício e dom profético. Vamos seguir aqui? Muito bem. Dizendo o seguinte: ainda que houvesse revelações futuras daquilo que os profetas, ou daquilo que aconteceria através dos profetas, o ministério profético era fundamentalmente didático, não revelacional, era didático. Como a Rita bem lembrou no início, era para ensinar as comunidades de fé. Vamos ler alguns textos, para não ficar só na nossa opinião e na do livro. 1 Coríntios, um irmão abre em 1 Coríntios 14 e vai ler alguns versículos. Um outro abre em Atos 15, 32. Primeira Coríntios 14 e Atos 15. Quem achou Atos 14, 1 Coríntios 14, lê o versículo de número 3 primeiro. Só o 3. Muito bem. Que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essas 3 características aqui são características de quê no culto?
edificação, exortação e consolação. Qual é o elemento do culto que possui essas características aqui? A pregação, a mensagem. Muito bem. É a mensagem como elemento do culto que tem a característica de exortar, de edificar e de consolar. Percebe o texto? Então, os que profetizavam já em Corinto, e perceba, Paulo está falando aos coríntios, né? Se tinha uma igreja que tinha profeta, era a igreja de Corinto. Muito bem. Paulo está falando, ó, quando os profetas profetizam aí, eles falam aos homens. Em que sentido? Eles edificam, exortam e consolam. Pode ler, Lúcia, por favor, os versículos de 24 a 26. Muito bem, eu estou te mostrando esse texto aqui porque alguém pode te mostrar e falar, olha, Henrique, tá escrito aí ó, que um tem salmo, o outro tem doutrina e o outro tem revelação. E aí? Você não falou que pregação que era profecia? Como é que está funcionando isso aí? Se um tem doutrina e o outro tem revelação. Então a gente vai perceber nesse texto, já, que isso não diz respeito a... Ou melhor, isso diz respeito a uma distinção que havia no modo de pregar entre profetas e os pastores de ensino regular, tá? Vou mostrar isso para vocês. Quando alguém te mostrar esse texto aqui, eu vou te mostrar que havia uma distinção da maneira com que o profeta pregava, isso nós não podemos negar, com a maneira que os pastores regulares pregavam. Era diferente. Muito bem, lê agora, por favor, Lúcia, o versículo 31. Mais uma vez, na continuação do texto, né? Quando alguém te apresentar esse texto aí, até o versículo 26, você mostra o 31. Olha só, todos podereis profetizar. Para quê? Para que todos aprendam. Ensino, aprendizado. Isso está relacionado ao quê? A mensagem. Então o profeta ia lá e profetizava para quê? Para que todos pudessem aprender. Todo mundo vai poder profetizar, para todo mundo aprender. Percebe? Que profecia estava relacionado ao ensino. E o irmão que eu pedi para ler Atos 15, versículo 32. Muito bem. Então, assim, ó, na ACF vai estar assim, ó. Os profetas exortaram e confirmaram os irmãos. Então, eu estou repetindo o texto, haveria mais textos, repetindo textos que mostram que a profecia era ensino. Então, assim, ó, Judas e Silas, profetas, estavam profetizando. Qual era o efeito dessas profecias? Está dizendo aí, ó, eles exortavam e confirmavam os irmãos com as palavras. Exortação. Ânimo. Mensagem. Muito bem. Então, em última análise, eles eram pregadores. Os profetas eram pregadores. Pregavam onde? Nas sinagogas. Nós vamos ver vários exemplos. Pregavam nas casas, porque as igrejas se reuniam em casas. Pregavam na igreja. Então, eles eram pregadores. Mas, como eu disse no texto que a Lúcia leu, há uma distinção, um certo elemento que distingue a pregação profética da pregação dos pastores regulares, digamos assim. Que é a maneira com que os profetas recebiam essa mensagem e entregavam essa mensagem. Já viu o pentecostal falando? Como é que eles falam? Oi? Aham, isso. Seria a revelação do texto. E aí, como é que o pessoal fala nas igrejas pentecostais hoje? Fala assim, ó, eu vou entregar, hein? Eu vou falar, eu vou entregar. Eles usam muito esse verbo, entregar, né? Eu vou entregar. Pior que o verbo é bom, esses camaradas estão corrompendo até... Era verdade. Os profetas entregavam mesmo aquilo que Deus dava. Não dessa maneira, né? Essa pataquada que o pessoal faz, mas era entregar mesmo. Então a maneira da revelação era diferente. Por quê? Porque os pastores, digamos assim, os mestres, ou os pastores e mestres, ou melhor ainda, os pastores que são mestres, Efésios 4:11, os pastores que são mestres, eles ensinavam, eles pregavam baseado no dom de ensino. No dom da palavra de conhecimento, ou seja, eles previamente estudavam, eles previamente aprendiam de seus professores. Paulo estudou na
Escola da onde, ô Marcelo? Na escola da onde que Paulo estudou? Quem era o professor de Paulo? Gamaliel, muito bem. Sei que você sabe, por isso que eu perguntei. Então, por exemplo, se tinha professor, então o camarada ensinava naquilo que ele aprendeu. Os pregadores regulares ensinavam assim. Já os pregadores que eram profetas, eles tinham uma maneira que distinguia ele dos demais pastores. Eles tinham esse dom de revelação. Era ensino? Era ensino. Era doutrina? Era doutrina. Era chamar o povo ao arrependimento? Era chamar o povo ao arrependimento. Mas isso acontecia através de revelações, que o Nicodemos chama de... Deixa eu ver se eu anotei. Impulso profético. O Augusto Nicodemos chama, e é um bom nome, chama de impulso profético. Significa que eles não tinham preparado nada antes, ou tinham preparado, mas não exatamente aquilo que eles entregaram, e Deus, de forma repentina, sabe? De forma súbita, Deus lhes dava certas palavras para ensinar a igreja. Pode falar, Thiago. Simples. Uhum. O significado. Uhum. Uhum. Sim, os pregadores entregavam. Pode ser, dá para fazer essa analogia. Os pregadores ensinavam aquilo que a Bíblia dizia. Muito bem. Só que a maneira com que eles ensinavam, digamos assim, a maneira de inspiração era diferente. Então, uns tinham o dom de ensino. O camarada pegava, estudava, estudou muito a vida toda, se dedicava. Ele era muito parecido com a figura do rabino nas sinagogas. Né? O Túlio até brinca, né? Eu já vi o Túlio brincando. Eu sou mais parecido com um rabino, sou um professor. Né? O Túlio fala isso, e de verdade ele é um professor mesmo. Então, assim, os pastores que tinham dom de ensino, eles ensinavam, eles aprenderam de um professor, eles estudaram, então eles ensinavam. Deus dava sabedoria, porque, veja, precisa também do dom de ensino para ensinar. Claro que precisa. Qualquer um que abre a Bíblia vai entender. A gente, às vezes, fica horas e horas lendo um versículo, não sai nada da nossa cabeça, sai nada. Você fala, cara, o que isso aqui quer dizer? Você não sai. Mas aí você vai estudando, se dedicando, e Deus vai atuando em você e você entende. Então também precisa de um dom de ensino. Mas o dom profético era diferente, por isso que tem aquela palavra lá, revelação. Então, aqueles homens, sem preparar uma mensagem prévia, sem saber o que deveriam falar exatamente naquele dia, eles iam e recebiam esse impulso profético. Eles falavam de maneira repentina. Esse era o dom profético na igreja no Novo Testamento. Percebe aqui? Isso não significa que os profetas não estudavam a Bíblia. Percebe aqui comigo? Porque uma afirmação não anula a outra. Não significa que os profetas eram relaxados, sabe? Igual tem uns hoje, chega lá, não estudou nada, não leu, não preparou, não é nada disso. Só significa que como eles eram profetas, apesar de estudar, apesar de tudo aquilo ali, eles recebiam uma capacitação, um impulso profético, como chama o Nicodemos, e repentinamente eles falavam aquilo que não estudaram. Da mesma maneira, os pastores regulares, tá? Prepararam o seu ensino, prepararam. Não significa dizer, mesmo sem eles serem profetas, que Deus não os impulsionava a falar certas coisas que eles não tinham programado. Percebe? Mas essa é a distinção que nós temos que fazer. Quando alguém mostrar esse texto aí de 1 Coríntios 14, 24 a 26, quando alguém te mostrar esse texto, um tem doutrina e outro tem revelação, tem a ver com a natureza do ensino. A natureza. A natureza de um era o dom de ensino, era o estudo, era a dedicação, não é? E Deus iluminava aquele camarada. E a natureza da revelação do profeta era esse impulso profético. Dúvidas, perguntas? Comentários? Uhum. De que era através de um impulso profético? Então, os exemplos, os textos descritivos que nós lemos. Por exemplo, Ágabo, como nós lemos em Atos 11, ele não estava se preparando para profetizar fome no tempo de Cláudio. Ele não sabia. Tem que ter sido um impulso. Da onde ele tirou aquilo ali? Como é que ele ia preparar aquela mensagem? Olha, vai haver fome, e houve fome. Então, necessariamente, esse texto nos mostra que era um impulso profético, que a gente não pode negar.
Por exemplo, quando ele profetiza a ida em Atos 21, a ida de Paulo a Jerusalém, que ele fala, olha, farão com o dono desse cinto a mesma coisa que o dono. Quando ele profetiza aquela ida de Paulo a Jerusalém, só pode ter sido impulso profético, não tem como preparar aquela mensagem. Percebe? Então, pelos próprios textos, por exemplo, ó, vou voltar aqui em Atos, pode falar. Oi? Então, a gente vai chegar lá, nos profetas de hoje. A gente vai chegar lá. Minha mãe tá me olhando, eu vou falar dos profetas de hoje, calma. Eu sei que você quer ouvir os profetas de hoje. Tudo bem. Recebeu um monte de profecia a vida toda na igreja, né? Vamos ver aí, vamos passar na peneira esse negócio aí. Muito bem. Vamos seguir. Muito bem. Tanto no Antigo Testamento, tá, quanto no Novo Testamento, não eram apenas os profetas de ofício que recebiam profecias, revelações do futuro. Não eram. Nós temos exemplos de pessoas que exerciam outras atividades, outros ministérios, que recebiam também revelações do futuro. Isso pode acontecer. Veja, não é dom de profecia, tá? Eu nem anotei isso aqui. Eu vou falar, uma coisa depois corta aí na gravação. Mas assim, Faraó era ímpio, não era? Ele não viu o que aconteceu no futuro? Ele não teve um sonho? Faraó teve um sonho ou não teve? 7 vacas gordas e 7 vacas magras? Quem interpretou foi um crente, é verdade. Mas a revelação do futuro, em diversos sentidos, não estava restrita somente ao profeta de ofício, mas também as profecias, as revelações do futuro aconteciam também com pessoas que exerciam outras atividades. E uma coisa importante é que a profecia, tá, não envolvia a instrumentalização, digamos assim, do profeta. O profeta não se tornava um objeto nas mãos de Deus, diferente dos profetas de religiões pagãs. Como é que diz aí no espiritismo aí, na macumba? Diz que o camarada virou cavalo, virou isso, virou aquilo, né? Ele sai de si, ele entra num transe, né? Ele perde as funções motoras. Há quem diga aí, não sei se é verdade, graças a Deus, acredito que aqui talvez ninguém tenha passado por isso, mas assim, uns dizem que não lembram nem o que falaram, o que aconteceu. Então, essa é uma característica dos oráculos pagãos, digamos assim. Essa não é uma característica dos profetas crentes. Os profetas cristãos e os profetas também do Antigo Testamento, eles estavam no pleno gozo das suas faculdades mentais e físicas. Ninguém perdeu, sabe? Entrou num êxtase tamanho que não esqueceu o que falou. Não. Eles profetizavam. Deus não objetificou profeta nenhum. Eles mantiveram suas características, tanto é que na hora de escrever, a gente encontra um Marcos da vida. Aí Marcos escreve como? Lê lá o capítulo 1 de Marcos. Um monte de versículos começam com E. E estava Jesus fazendo isso. E os apóstolos fizeram aquilo. E apareceu fulano. Curto e grosso. Ó, e aconteceu isso. E aconteceu isso. Aí vai. Aí a gente pega Paulo, escrevendo Romanos, para falar de justificação pela fé, ele dá uma volta, né? Aí ele começa lá atrás, falando do pecado, todos pecaram, e começa lá nos Salmos, aí cita profeta. Por quê? Porque Deus preservou a personalidade de cada um. Paulo poderia ter dito de outra forma? Em certo sentido, sim. É claro que Deus sabia a maneira que ele se manifestaria e o escolheu por isso. Claro, óbvio. Mas assim, poderia ser uma pessoa com uma outra personalidade, com uma outra característica linguística de escrita? Poderia. O Luan escreve de uma maneira, eu escrevo de outra. O Túlio fala de uma maneira, eu falo de outra. Não é? Bem diferente, inclusive, né? No início, quando eu começava a falar, eu até falei pro Túlio, eu vou tentar te imitar um pouquinho. Aí Túlio, não faz isso não. Eu não vou tentar, porque o seu jeito é mais... sou muito expansivo. Aí ele, não, cada um tem sua personalidade. Então assim, Deus preserva a personalidade, as características individuais do profeta. Não tornou o profeta, em outras palavras, um ventríloco, sabe? Nas mãos de Deus. E quando acaba aquilo ali, o profeta não sabe o que aconteceu. Deus não faz isso com o ser humano. Deus entregou profecias a certos homens, e esses homens eram usados segundo as suas personalidades, as suas próprias características. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque a gente vê um monte de igrejas por aí dizendo que o camarada cai no poder. Ele diz que esqueceu o que aconteceu. Sim ou não? Eles dizem isso. Não tem exemplo disso na Bíblia. Tem um que é igual... tem um que é a mistura do Xandão. Já viu aquele? Na Macombleia. Ele é a mistura do Xandão. Fala aí, Luan, você que conhece. Aquele da saia rodada, ele usa um quipá. É um judeu... ministro do STF, é uma mistura. E ele fica rodando aquilo ali, ele cai de repente. Esse tipo de manifestação nunca existiu.
Existiam manifestações muito extravagantes. Existiam. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Mas nenhuma que tirava o senso do camarada. Perdeu as funções motoras e musculares. Isso não existiu. Não tem. Sabe? Perguntas, dúvidas? Não? Então eu vou 15, 20 minutos para terminar. Os profetas hoje. Então, nós chegamos aqui na pergunta. E, óbvio, né, eu não vou terminar em 15 minutos, por isso que eu disse que eu precisaria da aula que vem. Então, semana que vem eu termino o livro. Mas vamos entrar aqui já nos profetas hoje. Eu vou pedir para um irmão abrir. Nós já lemos esse texto em alguma das aulas. Vamos repetir. Mateus 11, 13 e outro irmão em Lucas 7, 28. Mãe, você vai sair agora? Você está me perguntando há 4 semanas. Os profetas hoje. Agora eu cheguei nos profetas hoje. Não, aí vai para casa, ela vai me ligar. Fica 1 hora comigo no telefone. Esse texto aqui é para ela ler. Os irmãos acharam Mateus 11, 13. Um irmão acha Mateus 11, 13 e o outro Lucas 7, 28. E antes de nós lermos, eu vou definir aqui mais uma vez o que eu já disse em outras aulas. Que a profecia, definida como revelação da vontade de Deus inerrante, presta atenção nisso aqui. A profecia, definida como vontade ou revelação da vontade de Deus inerrante, principalmente para a igreja, ela cessou. Nós podemos fazer essa afirmação, tá? A profecia entendida como revelação da vontade de Deus inerrante, ou seja, não é uma profecia que pode acontecer parcialmente. É uma definição de doutrina. Ellen White é o exemplo clássico, ou os mormons, tá? Muito bem, são exemplos clássicos de pessoas que definem certas revelações pessoais e as colocam no mesmo patamar de revelação que a Bíblia. Então, Bíblia e os escritos de Ellen White. Nós podemos afirmar, nós vamos ver aqui esses 2 textos, que a revelação para a igreja, essa revelação inerrante encerrou. Um irmão pode ler Mateus 11, 13. Todos os profetas e a lei profetizaram até onde? Até João Batista. E depois de João Batista? Não. A lei e os profetas profetizaram até João. Outro irmão, Lucas 7, 28. Muito bem, alguém lembra porque eu disse que João Batista foi o maior profeta? Por que essa afirmação existe? Quem lembra? Pode falar, Rafael. Uhum. Exatamente, por causa da mensagem. Por quê? Porque, olha como Isaías profetiza sobre Jesus. Ó, a virgem dará à luz, terá um filho, seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Ó, a virgem. Que virgem? Isaías. Não, vai aparecer uma virgem aí, vai dar à luz a um filho. Você vê, é uma profecia. Moisés, Deuteronômio 18, olha, Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de vós. A profecia é sobre Jesus, mas ó, é um profeta. Qual é o profeta? Foi Elias? Não. Foi Eliseu? Não. Mas olha João Batista. Ele aponta para Jesus e diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é claro, ele é o maior profeta porque ele aponta claramente. Quem estava ali com João Batista só olhava e via a mensagem. Olha, Jesus está ali. Esse é o Messias. Pronto. Então, João Batista é o maior profeta não porque havia algo nele. Tem gente que pensa, né? João Batista era muito especial. Ele era um cara, sabe, fora da curva. Imagina esse cara, nem pecado deve ter pecado. Deve ter, sabe, pecadinho ali, nada disso. Ele era um homem semelhante a nós. Tiago fala isso a respeito de Elias. E Elias era um grande profeta, irmãos. Elias foi o representante do corpo de profetas, inclusive no Monte da Transfiguração. Elias não morreu. Eu contei esses dias, estava explicando, né? Eu falei, só 2 homens não morreram, conversando com as crianças. Não morreu, pai? Não, não morreu. Mas como é que funciona, pai? Não, ele não morreu. Ele subiu numa carruagem de fogo. Ele não morreu. Assim como Enoque, não é? São os 2 homens que não morreram. Os 2 apontando para Cristo, claramente. Tá? Então, assim, João Batista era o maior, não porque havia nada nele. Tiago fala sobre Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos.
Elias era semelhante a nós. João Batista era semelhante a nós. Mas a mensagem dele era muito clara. Ele apontava para Jesus e Jesus estava ali. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por causa da mensagem, João Batista é o maior. Agora, perceba. Por isso que eu te falei, mãe. Estava falando aqui a respeito disso. Em Mateus 11. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, Rita também, que nós falamos na semana passada, né? Tem um texto que mostra que não há profecias nesses termos nos dias de hoje? Tem. A lei e os profetas profetizaram até João. Depois de João Batista, não há profecia nesses termos. O que são profecias nesses termos, Henrique? Profecias sendo entendidas como revelação de Deus inerrante para a igreja. Grava essa definição aí, ó. Profecia sendo entendida como revelação de Deus inerrante para a igreja. Isso não existe mais. Isso existe hoje? Sem chance. Em nenhum lugar. Deus nunca vai revelar nada de forma inerrante a um homem no que diz respeito à igreja. Por quê? Porque não é necessário. Não é porque Deus não pode fazer. Nós vamos ler os textos aqui. Não é porque Deus não pode fazer. Claro que Deus tem todo o poder. E nós vamos ver um outro aspecto da profecia que existe nos nossos dias. Existe um aspecto da profecia nos nossos dias ainda. Tá? Que eu não posso fazer essa afirmação categórica que eu estou fazendo. Mas com relação à vida da igreja, ao corpo doutrinário, acaba em João Batista. Por quê, Henrique? Vamos ver. Hebreus 1:1. Eu mesmo vou ler, para ganhar tempo. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nós temos um profeta. Você quer profeta? Nós temos um profeta. Eu nunca vi crente em nenhum dessas igrejas, irmãos, onde tem profeta. Eu nunca vi um crente falando assim, ó, olha, eu preciso muito de um novo sacrifício, de um sumo sacerdote, sabe, para apresentar um grande sacrifício para mim. Ou eu preciso de um novo rei espiritual, que não é Jesus, mas profeta eles querem. Mas quais são os 3 ofícios de Jesus? Quais são os 3 ofícios? Sacerdotal, rei e profeta. Aí o camarada, você quer um outro sumo sacerdote para apresentar um sacrifício? Não. O sacrifício que o meu sumo sacerdote Jesus apresentou, então ele está satisfeito com Jesus como sumo sacerdote. Você quer outro rei espiritual? Não. Meu rei é Jesus, ele está reinando lá. Você quer outro profeta? Quero. Por que você quer outro profeta? Está dizendo aqui que Jesus é o nosso profeta. A igreja tem um profeta, irmãos. A igreja tem um profeta. Não é que a igreja está sem profeta, não. A igreja tem um profeta, é Jesus. Olha aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Não pela Ellen White. Pode falar. Claro. Exato. Aí nós não precisamos de profetas estabelecendo o fundamento que Paulo diz que lançou em 1 Coríntios 3, porque já tem fundamento. Você constrói fundamento de casa 2 vezes? Construindo uma casa, tem a pedra angular, lançou o alicerce, e você vai construir um segundo alicerce em cima? Qual a lógica disso? Você começa a construir a casa, edificar a casa. Então o corpo doutrinário, que é o alicerce lá dessa casa, dessa edificação, já foi lançado. Agora, hoje nós estamos aqui, nesse momento aqui de ensino da IP, nós estamos edificando esse corpo. Estamos ou não? Estamos. Sobre o fundamento de quem? Dos profetas. O fundamento foi lançado. Nossa função aqui é só ir colocando os tijolinhos em cima desse alicerce que já existe. Percebe? E uma coisa muito interessante. Tá? Perceba comigo aqui que... Deixa eu só achar se eu tenho algum texto aqui para ler antes desses 5 minutos finais. Muito bem. Perceba que antes de Zacarias, que era pai de João Batista, o ministério profético já não era mais tão intenso como antes. Quanto tempo Deus deixou de levantar um profeta inerrante, estabelecendo doutrinas de Malaquias até João Batista? Quanto tempo? No mínimo 400 anos. Chega para um judeu hoje, isso aí é um calcanhar de Aquiles para os judeus, tá? Chega para o judeu hoje, não messiânico, não cristão, e pergunta para ele, tudo bem, você teve muito profeta, né? Você teve Eliseu, teve Elias, Malaquias, Isaías, Jeremias. Tudo bem, quem é teu profeta hoje? Acabou? Tem 2000 anos, 2500 anos, vocês não têm profeta? Não tem. A história da igreja e a história do judaísmo mostra que o ministério profético encerrou naqueles termos. Já nos tempos de Zacarias, irmãos. Não tem texto bíblico no período de Malaquias a Zacarias, 400 anos no mínimo, talvez mais.
Já não era tão intenso o ministério profético. Aí Ellen White vem agora, 200 anos atrás, dizer que recebeu uma revelação. Que na época de Zacarias já não existia há 400 anos. Já não era intenso naquela época. Quanto menos hoje. Por que, Henrique? Porque Deus deixou de operar? Não, irmãos, porque não tem necessidade. O alicerce foi lançado pelos profetas no Antigo Testamento, em certo sentido, apontando para Jesus. Veio João Batista, mostrou quem é o Messias. Jesus realizou toda a sua obra. Hoje o Pai nos fala através do seu Filho. O alicerce está lançado. Para que a gente precisa de novas doutrinas? Não precisa. Agora, precisava o profeta ter um impulso súbito no primeiro século? Claro que precisava, não tinha cânon fechado. Não tinha internet, irmãos. Tinha internet. Hoje você procura um pregador aqui, você quer... Poxa, o que a Bíblia fala sobre batismo? Aí você procura assim, batismo, IPB, né? Batismo, pastor presbiteriano, seu preferido. Aí você tem um ensino. Tinha isso naquela época? Então o camarada precisava receber um impulso divino, especial, que hoje não precisa. Percebe? Dúvidas, perguntas? Muito bem. Então vamos lá. A profecia, e eu vou deixar essa pergunta, vou responder, mas não vou explicar. Porque faltam 3 minutos. Eu vou deixar a pergunta, vou responder, e a gente continua semana que vem. A profecia, enquanto revelação infalível para a igreja, a gente já viu que acabou, tá? Mas esse não é o único aspecto da profecia. Então a pergunta que o livro faz é a seguinte: a profecia como um direcionamento particular, sabe? Olha, você tem que fazer aquilo, tem que deixar de fazer aquilo outro. A profecia como um direcionamento particular para certas pessoas pode acontecer? É isso que vocês queriam, né? É isso aí que você queria, né, Oswaldo? Hein, Marcelo? O que você acha? Responde para mim. A profecia como um direcionamento particular para certas pessoas pode acontecer? Você acha que pode? Então não é profecia. Se não é inspirada pelo Espírito Santo, não é profecia. Vamos lá. Profecia como como revelação de Deus inerrante para a igreja, a gente já estabeleceu que não acontece mais. Ponto. Isso aí tá, né? Como a gente diz para a igreja é o quê? Corpo doutrinário. Doutrina, tá estabelecido. Não pode chegar um camarada agora e falar que a ceia tem de ser celebrada de outra maneira. Não pode, já tá estabelecido lá. Muito bem. Mas e agora nas relações pessoais? É possível revelações particulares acontecerem? Pode falar. Uhum. Mas profetizar em si, o ato de profetizar, ele é atribuído somente aos profetas? Isso. Nós vimos que não. Então, assim, a gente também pode fazer uma segunda afirmação, que é: não existem profetas de ofício hoje. Não pode um camarada chegar e falar, eu sou o profeta. Isso não existe. Não existe esse tipo de atividade. Porque o que era ter o dom, irmãos? Vamos pensar assim. Tá Pedro subindo lá a escadaria do templo, se eu não me engano, se eu errar a construção da passagem, vocês me corrijam. Muita informação, né? Mas assim, tá Pedro subindo lá e o camarada pede ouro, né? Pede dinheiro, uma esmola. O que Pedro diz? Não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Olha, ele diz, o que eu tenho, eu te dou. Ser curado, o camarada é curado. Então, ele podia curar ou não curar. Não existe ninguém que hoje possa fazer isso. Não existe. Senão, por que tem um monte de gente no hospital? Tem gente que diz que pode. Um monte de púlpito aí. Por que esses camaradas não vão no hospital agora e curam um monte de gente? Por que a família deles, na própria família deles, morre gente doente? Porque ninguém pode dizer o que eu tenho, eu te dou. Vai lá ser curado. Ninguém pode. Mas pode ser que eu ore e Deus faça um milagre, e Deus me ouça e me use especialmente ali para orar por um enfermo e ele ser curado? Claro que pode. Eu posso orar ali uma célula cancerígena retroagir e sair do corpo daquele camarada? Claro que pode. Isso pode. Mas eu posso dizer, o que eu tenho eu te dou, ser curado? Eu não posso fazer isso. Percebe? Então assim, o que o Augusto Nicodemos vai responder? A gente vai continuar na semana que vem, porque 10 horas. Ele responde dizendo que sim, é possível revelações particulares acontecerem. Mas ele enfatiza, e eu não vou terminar sem a ênfase, porque senão eu não vou deixar vocês com isso na cabeça. Ele enfatiza que isso acontece de forma muito, muito, muito esporádica. E tão esporádica que nós podemos chamar não de dom, mas de milagre. É tão esporádico alguém ter, de fato, uma revelação divina particular, não que mude doutrina, por favor. Não que altere, ou não que fale contrário à palavra de Deus, não é?
Ó, Deus está mandando você largar sua esposa e casar com a fulana. Isso é obviamente que não é uma profecia bíblica ou divina, digamos assim. Não é, porque está indo contrário à palavra de Deus. Mas é possível certa revelação pessoal? O Augusto Nicodemos diz que sim, de forma muito esporádica, que nós devemos considerar um milagre e eu concordo com ele. Eu não posso limitar a Deus e dizer que Deus não vai usar ninguém nunca mais até o reinado pleno de Jesus para revelar certas coisas particulares. Isso não significa dizer que isso é necessário, que isso é regular, tá? Que isso é necessário, que isso é regular e que isso aconteça o tempo todo. Não acontece. Pode falar. Sempre, sempre, sempre. Nunca vai ser uma revelação. Não, sim. Quando eu digo profecia, não necessariamente é aquele assim, ó. Assim diz o Senhor. Eu estou dizendo de revelações do futuro. Visões, sonhos. Veja, esse não... Eu não vou continuar agora porque não dá tempo. Eu continuo semana que vem. Esse não é o método... Nós podemos ver isso nas escrituras, tá? Esse não é o método que Deus espera revelar coisas aos homens. Não é. Você vê no Novo Testamento Deus falando assim, olha, fiquem tranquilos no meio das tribulações, porque quando vocês não souberem o que fazer, Deus vai te dar uma revelação especial. Você não vê. Mas você vê assim, ó, quando vocês estiverem numa tribulação, apeguem-se uns aos outros, procurem o seu irmão, exortem uns aos outros. Ou seja, como é que Deus fala comigo? O conselho de alguém mais experiente, o conselho de um pastor, o conselho de um homem mais experimentado na fé. Eu não preciso ter um sonho. Nós somos irmãos. Nós nos edificamos uns aos outros. Essa é a maneira que Deus se revela, de forma regular. Eventualmente, podem acontecer, de forma muito esporádica, revelações pessoais. Uhum. Sim. 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 Nós vamos ver os aspectos da profecia na mensagem, na pregação semana que vem. Os aspectos da profecia na mensagem, e nós vamos terminar. Eu já te adianto, tá? Que existem muitos exemplos na época dos puritanos, né? Por exemplo, se você colocar no Google aí, ó, Charles Spurgeon e o menino que roubou uma luva. Tem essa história no Google. Eu conto semana que vem. Mas Spurgeon, que era sensacionista, ele era sensacionista, tá? E não acreditava nos dons contemporâneos. Mas ele recebeu uma revelação particular, uma determinada vez. É possível? Eu vou duvidar do Spurgeon? Não tem motivos para duvidar. Ele mesmo diz que é sensacionista. Mas é o quê? Milagrosamente, Deus pode fazer essas coisas. Mas não é um método... Tem igreja que marca a revelação, já viu? Sexta-feira é o dia, é o culto de revelação. Aí você percebe que não faz nenhum sentido. Vamos encerrar, porque senão a gente não encerra, porque todo mundo gosta do assunto, né? Vamos ficar de pé.